Olá, tudo bem? Você está no canal Walter do Brasil? Eu sou o Walter e nesse canal a gente discute e comenta tudo que não é normal. Fazemos isso de maneira pedagógica, educativa, a fim de aumentar a capacidade e o conhecimento das pessoas a respeito de política, já que todos os nossos problemas serão resolvidos na política, pela política e com a participação da população. Fora da política, nós não resolvemos nada nesse país, absolutamente nada. E eu disse que o canal discute e traz aquilo que não é considerado normal. Portanto, o que não é considerado normal é o que aconteceu há alguns anos lá no governo Jair Bolsonaro. Foi errado o que Bolsonaro fez. E Lula, o presidente Lula, repete o mesmo erro de Bolsonaro. Percebam que quando as famílias brigam, percebam que quando há discordâncias, pessoas ficam inimigas por causa de políticos, tem que ter muito cuidado. Ocorreu lá no governo Bolsonaro o seguinte: o ministro Marco Aurélio deixou o Supremo Tribunal Federal, questão de idade e tal, se aposentou. E Bolsonaro indicou o ministro André Mendonça. Porém, antes dessa indicação, o tempo todo, o presidente da República, ele enaltecia, ele dizia nas entrevistas, o tempo todo, que ele iria escolher um ministro, ele ia indicar, né, para o Supremo Tribunal Federal, a vaga do ministro Marco Aurélio, ele iria indicar um ministro que fosse terrivelmente evangélica, que fosse sua amiga, que tomasse até caipirinha com ele, que comesse junto, passeasse, tinha que ser uma pessoa amiga dele que ele ia indicar. O mundo caiu sobre Bolsonaro, né? Bolsonaro não estava fazendo nada de errado, como Lula também não está. Não está, porque o artigo 101, no parágrafo único da Constituição Federal, diz que quem deve escolher, deve indicar o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, a corte mais importante de justiça do país, é o presidente da República. Então, o que Bolsonaro errou e não foi normal lá naquele momento? A pessoa ser amiga dele. Eticamente, moralmente, fica difícil um amigo julgar o outro, né? E os crimes que porventura Bolsonaro pudesse cometer, quem vai julgá-lo é o ministro que ele vai indicar. Então, moralmente, eticamente, jamais ele poderia indicar um amigo. Ele tinha que indicar, sim, uma pessoa com reputação ilibada, sem manchas, incorruptível, indicar uma pessoa séria, com muito conhecimento na área do direito, para ser o próximo ministro, mas não o seu amigo terrivelmente evangélico e que ia tomar alguma bebida com ele, ia conversar, iam passear juntos, jamais. Como eu disse, Bolsonaro foi muito criticado pela oposição de então. E o que está acontecendo agora? Vagou o cargo se aposentou, melhor dizendo, né? O ministro Ricardo Lewandowski. Ficou vago, tem uma vaga de ministro do Supremo, tem só 10. Então essa vaga tem que ser preenchida. E cabe, repito, pelo artigo 101 da Constituição Federal, parágrafo único, cabe ao presidente da República indicar o novo ministro. É o que está fazendo o Lula. Ele comete a mesma falha de Bolsonaro, né? A oposição que lá criticou Bolsonaro repete. Ele está fazendo o quê? Indicando ninguém mais, ninguém menos que o seu advogado. O advogado que o livrou da cadeia, o advogado que o reabilitou à vida pública novamente, enfim. Gente, vocês querem alguém mais amigo
do que um advogado? Advogado é aquela pessoa que a gente não pode mentir. Advogado é aquela pessoa que a gente confia a nossa vida a um advogado como confia a um médico. São pessoas de extrema confiança. Só que esse advogado cuidou do processo do Lula. Como esse advogado, digamos que o Lula venha cometer algum ato que chegue até o Supremo Tribunal. Quem vai julgar o ato do Lula será esse advogado. Então, moralmente, eticamente está errado. Legalmente não. Legalmente Lula está fazendo o ato que tem de ser feito pela lei. É ele que tem de fazer, como Bolsonaro fez corretamente. Então onde está o erro? Indicar pessoas muito próximas, pessoas amigas, que vão, que poderão, num futuro, ter que julgar algum ato falho desses dois homens. Né? Então o indicado de Lula, como foi lá o indicado de Bolsonaro, ele passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Ele é feita uma sabatina inicialmente, Nessa sabatina, os senadores fazem qualquer tipo de perguntas de ordem pessoal, de ordem moral, de conhecimentos do direito, enfim. Ele é submetido a essa sabatina, que não é muito séria, não é, porque geralmente o candidato a ministro do Supremo antes procura esses senadores, conversa com todos, pede o voto deles. É diferente, apesar do Brasil seguir o modelo norte-americano na escolha dos ministros do Supremo, é totalmente diferente. Lá eles ficam às vezes semanas debatendo, perguntando para o futuro ministro do Supremo. Aqui não, aqui são questões de horas. Né? Teve ministra que já foi indicada, nomeada para o Supremo em 2 horas, a sabatina durou só 2 horas. Né? Então, esse é um fato que a nossa lei precisava rever. Bom, deveria rever. Então, ele vai ser, como hoje, o deputado, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, está sendo, nesse momento, submetido a uma sabatina, né? Não sei quanto tempo vai durar. Posteriormente, o nome dele é levado ao plenário do Senado. Ele tem que ter o voto de 41 senadores, depois de aprovado lá na CCJ. Tá? Então era isso que eu queria destacar. Apenas isso. É que nem sempre vale a pena nós ficarmos inimigos de nossos parentes, de amigos. Eu conheço pessoas que eram amigas há 30 anos e por causa de políticas romperam a amizade. Por uma coisa tão pequena, gente, não vale a pena. Nada é igual, né, do que a situação no poder, do que uma oposição, elas só se revezam. Mas os procedimentos são muito próximos, tá bom? Era isso que eu queria trazer. Lula, Bolsonaro cometeram, sim, atos legais, a lei manda que eles façam isso, determina, aliás, obriga-os a fazer, mas moralmente e eticamente jamais deveriam escolher pessoas amigas, pessoas próximas ou seus advogados. Espero que tanto lá atrás o André Mendonça, né, como agora o Zanin, que vai ser escolhido provavelmente, tudo indica, a não ser que haja uma catástrofe no Senado, ele será escolhido ministro, será eleito ministro para o Supremo. Espero que eles se declarem impedidos para julgar qualquer ato, né, que chegue ao Supremo de Bolsonaro e julgar qualquer ato que chegue de Lula ao Supremo. Eu espero, pelo menos resta ainda essa esperança, que eles se julguem impedidos pelo grau de amizade que eles têm. Afinal, amigo não condena amigo. Tenham todos uma boa tarde. Nós estaremos juntos todas as segundas, quartas e sextas,
né? Pelo menos 5 pessoas dos meus seguidores pediram que eu deveria aparecer mais, comentar mais, que eu fico muito tempo, eu faço uma mensagem e daqui fico muito tempo sem aparecer. Não, aparece mais vezes, nós gostamos. Oh, eu fiquei feliz. Alguém falar que gosta de ouvir a gente, não é? Então eu vou aparecer mais vezes. Pretendo, às segundas, quartas e sextas, sempre lançar um novo comentário, com o propósito de pedagógico, educativo e para aumentar a capacidade política da população, das pessoas que não tiveram tempo de estudar, ou abandonaram, ou não conseguem pensar sobre esses assuntos, de tantos problemas da vida. Eu quero levar esses conhecimentos. Gente, muito obrigado. Acione o sininho, se inscrevam no canal, que quanto mais pessoas, mais longe nossas ideias irão voar. Muito obrigado.